Em uma mansão silenciosa marcada pela dor, um menino doente vivia isolado entre memórias e tratamentos. Tudo muda quando uma menina de rua invade a casa em busca de abrigo e encontra algo ainda mais raro: conexão. Em poucos dias, uma amizade improvável floresce, trazendo riso, coragem e uma suspeita inesperada sobre a verdadeira condição do garoto. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. A Mansão Albuquerque, um dos palacetes mais imponentes do bairro do Morumbi, em São Paulo, havia se transformado em um lugar silencioso e melancólico. Os jardins, antes palco de festas e celebrações, agora permaneciam vazios, como se a própria natureza respeitasse a dor que habitava aquelas paredes. Desde que o pequeno Tiago, de apenas 10 anos, recebera o diagnóstico de uma doença grave, o lugar parecia ter perdido sua alma. Eduardo Albuquerque, empresário bem-sucedido do ramo farmacêutico e viúvo há 3 anos, quando sua esposa Clarice faleceu em um acidente, agora se afundava cada vez mais no trabalho. As viagens constantes e as longas reuniões eram sua forma de fugir da realidade que o esperava em casa. Um filho enfraquecido, sem cabelos devido à quimioterapia e com o olhar cada dia mais distante. A rotina da mansão era controlada por Dona Zulmira, a governanta que trabalhava para a família há mais de 20 anos, e por uma equipe de enfermeiros que se revezavam nos cuidados com Tiago. Médicos importantes visitavam a casa frequentemente, sempre com notícias que pareciam prolongar o sofrimento. O tratamento era conduzido pelo renomado oncologista Dr. Renato Meireles, em quem Eduardo depositava toda a sua confiança e esperança. Naquela tarde de maio, o céu cinzento ameaçava chuva. Um dos carros da família saía pelo portão eletrônico da mansão quando uma pequena figura aproveitou o momento de distração do segurança. Com a agilidade de quem está acostumada a se esgueirar pelos cantos da cidade, uma menina magra, de cabelos escuros e desgrenhados, vestindo roupas surradas e com um olhar atento de quem aprendeu cedo demais a sobreviver, conseguiu entrar na propriedade sem ser notada. Seu nome era Raquel. Tinha 8 anos e nenhum lugar para chamar de lar. Havia fugido do último abrigo onde esteve, na periferia de São Paulo, depois que uma assistente social tentou enviá-la para uma instituição mais rígida. Desde então, vivia pelas ruas da capital paulista, dormindo em praças, pedindo comida em padarias e, algumas vezes, sendo acolhida por moradores de rua que a protegiam como podiam. Raquel não entrou na mansão com a intenção de roubar. Seu instinto era apenas de buscar abrigo, talvez comida, e satisfazer a curiosidade que sempre a moveu. Em sua mente infantil, aquele lugar enorme poderia esconder maravilhas que ela jamais havia visto. Com passos silenciosos, a menina se escondeu primeiro no jardim dos fundos. Observou por horas o movimento da casa, aprendendo rapidamente a rotina dos funcionários. Quando a noite caiu, junto com a chuva forte que finalmente desabou, ela encontrou uma janela mal fechada que dava acesso à área de serviço. Sem hesitar, entrou. A mansão por dentro era ainda mais impressionante. Pisos de mármore, escadas imponentes, quadros caros nas paredes. Raquel moveu-se como uma sombra, evitando as áreas iluminadas. Encontrou a despensa da cozinha e, pela primeira vez em dias, pôde comer até se sentir satisfeita. Depois, descobriu um pequeno depósito com materiais de limpeza que parecia raramente usado. Ali, entre caixas de produtos importados, improvisou uma cama com panos limpos que encontrou. Por 3 dias, Raquel viveu assim, como um fantasma na mansão. Saía de seu esconderijo apenas quando tinha certeza de que não seria vista. Geralmente durante a madrugada ou nos momentos em que os funcionários estavam ocupados em outras partes da casa. Ela observava, aprendia, memorizava rostos e vozes. No 4º dia de sua estadia secreta, algo chamou sua atenção. Um som diferente, algo entre um suspiro e um soluço, vindo do andar superior. A curiosidade, sempre sua maior força e fraqueza, a impulsionou a investigar. Subindo as escadas, com o cuidado de quem conhece o valor do silêncio, Raquel seguiu o som até chegar a uma porta entreaberta.
Pela fresta, viu um quarto amplo, decorado com temas de super-heróis, e cheio de brinquedos que pareciam nunca terem sido usados. No centro, sentado em uma cama hospitalar adaptada para o ambiente doméstico, estava um menino. Sua aparência, frágil, e a ausência de cabelos imediatamente indicaram a Raquel que ele estava doente. Muito doente. Ele vestia uma camiseta do Homem de Ferro, seu corpo magro quase desaparecendo sob o tecido largo demais. Em suas mãos, segurava um álbum de fotografias, e eram as imagens ali contidas que provocavam as lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto pálido. Algo naquela cena tocou profundamente Raquel. Talvez fosse a solidão que emanava do menino, tão semelhante à sua própria. Ou talvez fosse simplesmente o instinto humano de se conectar com o sofrimento alheio. Ela ficou ali, observando, por longos minutos, até que o menino finalmente fechou o álbum e o colocou de lado. Foi quando ele olhou diretamente para a porta. Seus olhos encontraram os de Raquel, e por um instante terrível, ela achou que ele gritaria, chamaria por ajuda. Mas, ao invés disso, uma expressão de curiosidade surgiu em seu rosto. Quem é? Você? Perguntou ele, sua voz baixa e rouca, como se não fosse usada com frequência. Raquel pensou em fugir, mas algo a manteve parada. Raquel, respondeu simplesmente. Você é nova aqui? Papai contratou mais alguém para cuidar de mim? O tom era de resignação, como se a presença de mais um estranho em seu quarto fosse apenas mais um detalhe em uma vida já controlada por terceiros. Não, disse Raquel, empurrando levemente a porta e entrando no quarto. Eu não trabalho para ninguém. O menino franziu o senho, confuso. Então, o que está fazendo aqui? Raquel deu de ombros. Precisava de um lugar para ficar. Está chovendo lá fora. A resposta tão honesta e direta provocou algo inesperado no menino. Um sorriso. Pequeno, quase imperceptível, mas ainda assim um sorriso. Eu sou Tiago, ele se apresentou. E você não deveria estar aqui, se meu pai descobrir. Ele viaja muito, não é? Raquel perguntou, aproximando-se mais. Ouvi os funcionários comentando. Tiago assentiu, seu olhar novamente triste. Ele está sempre ocupado. Diz que é para pagar meu tratamento, mas acho que ele só não aguenta me ver assim. A franqueza da declaração surpreendeu Raquel. Assim como? Doente. Feio, sem cabelo. Tiago passou a mão pela cabeça lisa. As crianças na escola me chamavam de alien antes de eu parar de ir. Agora só vejo professores particulares quando estou bem o suficiente. Raquel se aproximou ainda mais, até estar ao lado da cama. Não acho você feio, disse com a sinceridade peculiar das crianças. Já vi coisas muito mais feias nas ruas. Aquilo arrancou uma risada genuína de Tiago, um som que não ecoava naquele quarto há muito tempo. Nas ruas? Você mora na rua? Mais ou menos, respondeu Raquel, sentando-se na beira da cama, como se tivesse sido convidada. Às vezes em abrigos, às vezes em praças, às vezes em lugares como este, quando consigo entrar. Os olhos de Tiago se arregalaram com uma mistura de espanto e admiração. Você invadiu minha casa? Não quebrei nada, Raquel se defendeu rapidamente. Só entrei. A janela estava aberta. Em vez de medo ou raiva, o que surgiu no rosto de Tiago foi fascínio puro. Ali estava alguém completamente diferente de todas as pessoas que o cercavam diariamente. Médicos de expressões sérias, enfermeiros, com sorrisos ensaiados. O pai distante, a governanta preocupada. Raquel era real, autêntica, e não o olhava com pena. Você tem fome? Perguntou ele, apontando para uma bandeja intocada ao lado da cama. Não consigo comer tudo isso. Raquel não precisou de outro convite. Atacou o jantar de Tiago com o apetite de quem conhece a incerteza da próxima refeição. Enquanto comia, ouvia o menino falar sobre sua vida, sua doença, o tratamento doloroso, a mãe que não estava mais ali. Quando passos foram ouvidos no corredor, Raquel rapidamente se escondeu no closet do quarto. A enfermeira noturna entrou, verificou os sinais vitais de Tiago, ajustou seu soro e saiu sem notar nada diferente. Quando a porta se fechou, Raquel reapareceu para o deleite de Tiago, que cobriu a boca para conter o riso, como se ambos compartilhassem uma travessura deliciosa. Você vai ficar? Perguntou ele,
quando a noite avançava e seus olhos começavam a pesar. Raquel hesitou. Ficar significava risco, mas partir significava abandonar aquela conexão inesperada. Posso voltar amanhã, ofereceu finalmente. Tiago assentiu, satisfeito. Promete? Prometo, respondeu Raquel, já se dirigindo à porta. Mas tem que ser nosso segredo. Nosso segredo, repetiu Tiago, seus olhos brilhando com uma animação que não sentia há meses. Raquel saiu tão silenciosamente quanto entrou, retornando ao seu esconderijo na área de serviço. Deitada entre os panos que serviam de cama improvisada, refletia sobre o encontro. Havia algo no olhar de Tiago, uma solidão que ela reconhecia bem. E havia algo mais, algo que ela não conseguia nomear, mas que a fazia questionar a natureza de sua doença. Em seus anos de sobrevivência nas ruas, Raquel havia visto muitas pessoas doentes, algumas à beira da morte. Tiago parecia diferente de alguma forma. Seu instinto, sempre aguçado, lhe dizia que havia mais naquela história do que os olhos podiam ver. Com esses pensamentos, adormeceu, decidida a descobrir mais nos dias seguintes. O dia seguinte amanheceu, ensolarado, como se a natureza quisesse compensar a tempestade da noite anterior. A rotina da mansão Albuquerque seguiu seu curso habitual. Funcionários circulando apressados, a governanta Dona Zulmira distribuindo ordens e Tiago recebendo sua medicação matinal das mãos da enfermeira Luísa, uma jovem recém-formada, que tentava, sem muito sucesso, arrancar algumas palavras do menino taciturno. Você precisa se alimentar. Melhor, Tiago, insistia Luísa, colocando uma bandeja com café da manhã nutritivo ao lado da cama. Seu pai ligou perguntando como você está. Disse que volta de Brasília em 2 dias. Tiago apenas assentiu, seus olhos fixos na janela, como se esperasse ver algo, ou alguém, aparecer a qualquer momento. Quando finalmente ficou sozinho, permitiu que um pequeno sorriso surgisse em seu rosto. Não tinha certeza se o encontro com Raquel havia sido real ou apenas um sonho bom em meio a tantos pesadelos induzidos pelos medicamentos. Parte dele temia que a menina tivesse sido apenas fruto de sua imaginação solitária. Enquanto isso, Raquel observava cuidadosamente a movimentação da casa através de frestas nas portas. Aprendera a se mover pelos cômodos evitando os horários de maior circulação. Descobrira passagens pelos fundos, escadas de serviço raramente utilizadas e até mesmo um pequeno elevador de comida que ligava a cozinha ao 2º andar, relíquia de uma época em que a mansão recebia grandes banquetes. Quando o relógio marcou 2 da tarde, horário em que Dona Zulmira sempre fazia sua pausa para o café na cozinha, e a enfermeira verificava os suprimentos médicos na sala especial adaptada para o tratamento domiciliar de Tiago, Raquel fez seu caminho até o quarto do menino. Bateu levemente na porta, um código que inventara naquele instante. 2 batidas suaves, uma pausa, mais uma batida. Ouviu um movimento dentro do quarto e, segundos depois, a voz de Tiago, mais animada do que qualquer funcionário da casa teria ouvido em meses. Pode entrar, está destrancada. Raquel entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si. Tiago estava sentado na cama, com um livro de histórias em quadrinhos no colo, e um brilho nos olhos que transformava completamente sua aparência frágil. Você voltou mesmo, exclamou ele sem conseguir esconder a alegria. Achei que tinha sonhado. Raquel sorriu, aproximando-se. Havia passado parte da manhã no banheiro da área de serviço, tentando se limpar o melhor possível. Seus cabelos ainda estavam desgrenhados, mas seu rosto estava limpo, e ela usava uma camiseta que encontrara na lavanderia, grande demais para seu corpo pequeno, mas muito melhor que suas roupas surradas. Eu prometi, não foi? Respondeu ela, sentando-se na beirada da cama sem cerimônia. E agora, o que você faz aqui o dia todo? A pergunta abriu as comportas da comunicação. Tiago começou a falar, primeiro hesitante, depois com crescente entusiasmo, sobre sua rotina monótona. Os remédios, os exames frequentes, as aulas particulares quando se sentia bem o suficiente, os livros e videogames que seu pai comprava para compensar sua ausência. Antes eu gostava de desenhar, confessou Tiago apontando para uma mesa no canto do quarto,
coberta de materiais artísticos, aparentemente intocados. Mas depois que fiquei doente, não tenho mais vontade. Que doença você tem? Perguntou Raquel diretamente, com a franqueza típica das crianças. Tiago baixou o olhar. O Dr. Meirelles diz que é uma forma rara de leucemia. Estou fazendo quimioterapia há quase 1 ano. É por isso que perdi o cabelo. Raquel o observou com atenção. Dói? Às vezes. Mas o pior não é a dor. Tiago hesitou, como se procurasse as palavras certas. É como se eu tivesse me tornado a doença. Ninguém me vê mais. Só veem um menino doente. Até meu pai. Aquelas palavras ressoaram profundamente em Raquel. Ela também conhecia bem a sensação de invisibilidade, de ser reduzida a uma circunstância, no seu caso, uma menina de rua, uma menor abandonada, como os adultos costumavam classificá-la. Eu te vejo, disse ela simplesmente. E então, como para mudar o clima pesado que se instalara, perguntou, quer jogar alguma coisa? Os dias seguintes estabeleceram uma rotina secreta. Raquel aparecia no quarto de Tiago nos horários em que sabia que não seria descoberta. Às vezes ficava apenas 1 hora. Às vezes conseguia passar tardes inteiras com ele, escondendo-se rapidamente no closet ou embaixo da cama quando alguém se aproximava. Ela trouxe para a vida de Tiago algo que os médicos caros e os brinquedos sofisticados não conseguiam proporcionar: normalidade. Com Raquel ele não era um paciente, era apenas um menino. Eles jogavam videogame, liam histórias em quadrinhos juntos e Raquel contava aventuras das ruas de São Paulo, algumas reais, outras inventadas para entreter o amigo. Sabe aquele senhorzinho que vende coco na Avenida Paulista? Contava ela, gesticulando animadamente. Uma vez ele me deixou ficar na barraca dele durante uma chuva forte. Disse que eu dava sorte porque naquele dia vendeu mais cocos do que na semana inteira. Tiago ouvia fascinado. O mundo exterior, que antes parecia ameaçador em sua condição vulnerável, ganhava cores e texturas através das histórias de Raquel. Por sua vez, ela encontrava no quarto de Tiago um refúgio não apenas físico, mas emocional. Pela primeira vez em anos, sentia-se querida, esperada, importante para alguém. Aproximadamente 2 semanas após o primeiro encontro, algo inusitado aconteceu. Tiago teve um dia particularmente bom, com menos efeitos colaterais da medicação. Quando Raquel chegou, ele estava sentado na poltrona perto da janela em vez de estar na cama. Estou cansado de ficar deitado, explicou ele. A enfermeira Luísa disse que posso ficar sentado aqui hoje, se não me cansar muito. Raquel notou como a pele de Tiago parecia menos pálida, seus movimentos mais firmes. Você parece melhor, comentou. Me sinto melhor, respondeu Tiago, sorrindo. Acho que é por sua causa. Raquel corou levemente, desacostumada a receber crédito por algo positivo. Não fiz nada. Fez sim. Me fez lembrar que ainda sou uma pessoa, não só um doente. Tiago hesitou, depois continuou. Sabe, antes de você aparecer eu estava desistindo. Não dizia para ninguém, mas estava. Não via sentido em continuar lutando, se tudo que me esperava eram mais remédios, mais enjoos, mais pena nos olhos das pessoas. As palavras sinceras pegaram Raquel de surpresa. Em sua curta vida, ninguém jamais lhe dissera que ela fizera diferença, positiva na vida de alguém. Sempre fora vista como um problema, um caso social, uma estatística. Quer dar uma volta? Perguntou ela subitamente. Tiago arregalou os olhos. Como assim? Não posso sair do quarto sozinho. Os médicos disseram que minha imunidade está baixa e... Não para fora da casa, interrompeu Raquel, rindo da expressão assustada do amigo. Só aqui pelo andar. Você fica trancado neste quarto o tempo todo. Nem conhece a própria casa. Direito. A ideia, embora simples, soou para Tiago como uma grande aventura. E se alguém me ver? Dona Zulmira está ocupada com a entrega da feira, ouvi ela falando com a cozinheira. E sua enfermeira saiu para buscar mais medicamentos na farmácia. Ninguém vai nos ver se formos rápidos. A proposta era tentadora demais para recusar. Com o auxílio de Raquel, Tiago levantou-se lentamente da poltrona. Suas pernas estavam fracas pelo desuso,
mas conseguia ficar em pé e caminhar com cuidado. Juntos, os dois saíram para o corredor, Tiago apoiando-se levemente no ombro de Raquel. Era estranho como partes da própria casa pareciam territórios desconhecidos para Tiago. Ele parava diante de quadros que nunca observara com atenção. Redescobria cantos e detalhes que faziam parte de memórias antigas, de quando sua mãe ainda estava viva e a doença não dominava sua existência. Aqui era o quarto dos meus pais, explicou ele parando diante de uma porta fechada. Depois que ela se foi, papai se mudou para outro quarto. Ninguém entra aqui mais. Raquel percebeu a mudança no tom de voz do amigo. Você sente falta dela? Todos os dias, respondeu Tiago. Às vezes sonho que ela está aqui, cuidando de mim. Ela fazia tudo parecer melhor, sabe? Mesmo quando eu estava realmente mal no começo do tratamento. Ela conseguia me fazer sorrir. Os dois continuaram sua pequena exploração. Tiago mostrando a Raquel seu antigo quarto de brinquedos, agora convertido em sala de estudos para suas aulas particulares, a biblioteca onde sua mãe costumava ler para ele antes de dormir, varanda coberta, onde costumavam tomar café da manhã nos fins de semana. Cada passo parecia injetar mais energia em Tiago. Sua postura melhorava visivelmente, seu fôlego se expandia e a cor voltava gradualmente às suas faces. Raquel observava essa transformação com um misto de alegria e curiosidade. Em sua experiência de vida nas ruas, onde vira pessoas em diferentes estágios de doença e recuperação, algo no quadro de Tiago não se encaixava perfeitamente no que ela esperaria de alguém com uma doença tão grave. Quando retornaram ao quarto, após quase 1 hora de exploração, Tiago estava cansado, mas radiante. Foi o melhor dia em muito tempo, declarou deixando-se cair na cama com um suspiro satisfeito. Amanhã podemos ir mais longe, sugeriu Raquel, empolgada com a nova possibilidade. Talvez até o jardim se estiver ensolarado. A ideia de sair da casa, mesmo que apenas para o jardim, era tanto assustadora quanto excitante para Tiago. Será que posso? Dr. Meirelles sempre diz que preciso evitar contato com o exterior por causa das bactérias e vírus que podem me prejudicar. Raquel deu de ombros. Eu vivo na rua e estou bem. E você parece mais forte hoje. A lógica infantil era irrefutável em sua simplicidade. Tiago concordou com um aceno de cabeça, já sonhando com a sensação do sol em seu rosto após tanto tempo confinado. Nos dias seguintes, a amizade entre as duas crianças se fortaleceu ainda mais. Com Raquel ao seu lado, Tiago começou a desafiar os limites impostos por sua condição. Pequenas caminhadas pelo corredor se transformaram em descidas cautelosas pela escada dos fundos, culminando finalmente em uma visita secreta ao jardim, durante o horário em que os funcionários estavam ocupados com o almoço. A sensação da grama sob os pés descalços, o aroma das flores, o calor do sol primaveril, tudo parecia novo e intenso para Tiago. Ele respirava profundamente o ar fresco, como se cada inspiração o preenchesse não apenas de oxigênio, mas de vida. Raquel observava as mudanças no amigo com crescente fascínio. A cada dia, Tiago parecia mais forte, mais presente, mais vivo. Seus olhos recuperavam o brilho, seu apetite aumentava, ele começava a fazer planos para o futuro, algo que, segundo ele mesmo confessara, havia parado de fazer há meses. Se continuar melhorando assim, talvez até possa voltar para a escola no próximo ano, comentou ele animadamente, enquanto os dois compartilhavam uma maçã roubada da cozinha, sentados em um banco escondido entre as roseiras do jardim. Raquel sorriu, mas havia algo inquietante em sua mente. Uma pergunta que crescia a cada dia, alimentada por suas observações e pelo instinto aguçado que desenvolvera nas ruas. E se Tiago não estivesse tão doente quanto todos pensavam? Ela já vira pessoas gravemente enfermas na rua. Conhecera uma senhora idosa que morava sob o viaduto, com um câncer terminal que a consumia visivelmente dia após dia. Vira como as doenças realmente graves marcavam os corpos, como roubavam não apenas a saúde, mas a própria essência da pessoa. Tiago estava diferente.
A cada dia que passava ao lado de Raquel, mais ele se afastava da imagem do menino doente e frágil. Era como se a doença estivesse recuando, ou como se nunca tivesse sido tão grave quanto diziam. Tiago, começou ela hesitante, enquanto voltavam para o quarto após mais uma escapada ao jardim. Você realmente se sente doente? Por dentro, quero dizer. A pergunta pegou o menino de surpresa. Como assim? É que... Raquel procurou as palavras certas. Minha amiga Yara, do abrigo onde fiquei, tinha leucemia também. Ela não conseguia nem andar depois de um tempo. Mas você está cada dia mais forte. Tiago franziu o senho pensativo. Dr. Meirelles diz que tenho altos e baixos, que a doença é traiçoeira e pode parecer que estou melhorando quando não estou. É por isso que não posso parar o tratamento, mesmo quando me sinto bem. Raquel assentiu, mas a dúvida persistia em sua mente. Havia algo na história que não se encaixava, uma peça faltando no quebra-cabeça. E ela, com sua curiosidade natural e desconfiança instintiva, estava determinada a descobrir o que era. Naquela noite, enquanto Tiago dormia sob o efeito dos medicamentos noturnos, Raquel esgueirou-se para a sala onde ficavam guardados os prontuários, médicos e exames. Uma busca arriscada, mas necessária para confirmar ou dissipar suas suspeitas crescentes. A sala de arquivos médicos estava silenciosa e imersa na penumbra quando Raquel entrou sorrateiramente. A luz da lua que atravessava, a janela criava sombras alongadas, dando ao ambiente um ar misterioso. A menina sabia que estava arriscando sua permanência na mansão, mas algo dentro dela a impulsionava a investigar as suspeitas que não paravam de crescer em sua mente. Com dedos trêmulos, Raquel abriu as gavetas do arquivo etiquetado com o nome de Tiago. Documentos organizados cronologicamente registravam toda a história médica do menino, o diagnóstico inicial, os resultados dos primeiros exames, o plano de tratamento elaborado pelo Dr. Meirelles, as prescrições de medicamentos. Havia termos técnicos demais para que ela compreendesse completamente, mas algumas palavras saltavam aos olhos. Leucemia linfoblástica aguda, prognóstico reservado, tratamento prolongado necessário. O que mais chamou sua atenção, porém, foram os relatórios de acompanhamento dos últimos 3 meses. As anotações do médico descreviam um quadro de deterioração constante, com frases como paciente apresentando resposta insuficiente ao tratamento e células cancerígenas ainda presentes em número significativo. Isso contradizia completamente o que Raquel observava diariamente. Tiago ficava visivelmente mais forte, mais disposto, mais saudável a cada dia que passava. Confusa, Raquel continuou sua busca. No fundo de uma das gavetas, encontrou uma pasta separada contendo resultados de exames mais recentes, datados de apenas 2 semanas atrás. Esses documentos, diferentemente dos outros, não continham o timbre do laboratório que normalmente analisava as amostras de Tiago, mas sim de outro estabelecimento. E o conteúdo era surpreendente. Ausência de células neoplásicas, parâmetros sanguíneos dentro da normalidade, resposta completa ao tratamento. Sem compreender totalmente o significado daquilo, mas sentindo que havia descoberto algo importante, Raquel fotografou mentalmente as informações mais relevantes e reorganizou os documentos, deixando tudo como encontrara. Saiu da sala tão silenciosamente quanto entrara, com a cabeça fervilhando de perguntas. Na manhã seguinte, Tiago notou algo diferente em Raquel assim que ela entrou em seu quarto. A menina parecia pensativa, quase distante, observando-o com uma intensidade incomum. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, colocando de lado o livro que estava lendo. Raquel hesitou. Como explicar suas suspeitas sem assustá-lo? Como questioná-lo sobre sua própria doença sem parecer insensível? Tiago, começou ela cuidadosamente, você confia totalmente no Dr. Meirelles? A pergunta pegou o menino de surpresa. Claro que sim, ele é o melhor oncologista infantil do Brasil. Papai pesquisou muito antes de me trazer para cá de Belo Horizonte. Por quê? Raquel sentou-se na beira da cama, escolhendo suas palavras. É que você está ficando cada vez melhor. Mais forte,
mais feliz. Não parece alguém com uma doença tão grave. Tiago sorriu. É por sua causa. Você me faz sentir normal de novo. Não é só isso, insistiu Raquel. Já vi pessoas doentes de verdade nas ruas e nos abrigos. Elas não melhoram assim tão rápido só por terem companhia. A expressão de Tiago mudou, tornando-se mais séria. O que você está querendo dizer? Antes que Raquel pudesse elaborar, foram interrompidos por batidas na porta. Era Luísa, a enfermeira, trazendo a medicação matinal de Tiago. Raquel escondeu-se rapidamente no banheiro da suíte, sua posição habitual de escape quando alguém entrava no quarto. Bom dia, campeão, saudou Luísa alegremente, colocando a bandeja de remédios na mesa de cabeceira. Como estamos hoje? Bem, respondeu Tiago automaticamente, seus olhos desviando brevemente para a porta do banheiro. Luísa pareceu notar algo diferente. Você realmente parece melhor ultimamente. Tem mais cor no rosto, mais energia. Ela ajustou o monitor cardíaco, portátil conectado ao braço de Tiago, e verificou os dados. Batimentos mais fortes, pressão estável. Vou anotar isso para o Dr. Meireles ver na próxima visita. Depois que a enfermeira saiu, Raquel emergiu de seu esconderijo, observando Tiago engolir os comprimidos coloridos com um copo d'água. Que remédios são esses? Perguntou ela. Não sei o nome de todos, admitiu Tiago. Alguns são para a quimioterapia, outros para os efeitos colaterais, vitaminas. Ele deu de ombros. Tomo tantos que parei de perguntar. Raquel aproximou-se da mesa de cabeceira, examinando os frascos deixados pela enfermeira. As etiquetas continham nomes complicados, impossíveis de pronunciar. Ela guardou mentalmente algumas informações, determinada a descobrir mais. Os dias seguintes foram marcados por uma crescente inquietação em Raquel. Ela observava Tiago com novos olhos, notando cada sinal de melhora. O apetite aumentando, as caminhadas pelo jardim ficando mais longas, as risadas mais frequentes. Ao mesmo tempo, continuava sua investigação silenciosa, esgueirando-se pela mansão durante a noite, ouvindo conversas entre funcionários, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Uma semana depois da descoberta dos exames contraditórios, algo aconteceu que mudaria tudo. Eduardo Albuquerque, pai de Tiago, retornou inesperadamente de uma viagem de negócios. Sua chegada pegou todos de surpresa, inclusive Raquel, que quase foi descoberta quando ele entrou no quarto do filho sem aviso prévio. Apenas os reflexos rápidos da menina que se escondeu debaixo da cama evitaram o flagrante. "Papai!" exclamou Tiago, genuinamente surpreso e feliz ao ver o pai. Eduardo aproximou-se da cama, abraçando o filho com uma mistura de amor e hesitação, como se temesse machucá-lo. "Como você está, filho? Senti sua falta." "Estou melhor", respondeu Tiago, com um entusiasmo que claramente surpreendeu o pai. Eduardo estudou o rosto do filho, notando as mudanças. "Você realmente parece melhor. Dr. Meireles me disse que seus últimos exames..." Ele parou franzindo o senho, como se lembrasse de algo que não deveria mencionar. "Bem, o importante é que você está animado. Isso ajuda no tratamento." Conversa entre pai e filho continuou, com Eduardo contando sobre sua viagem e Tiago compartilhando pequenas novidades, omitindo, obviamente, sua amizade secreta com Raquel. Escondida sob a cama, a menina observava a interação com interesse. Havia genuíno amor nos olhos de Eduardo, mas também algo mais. Culpa, talvez. Medo. Era difícil definir. Quando Eduardo finalmente saiu, prometendo voltar para o jantar, Raquel emergiu de seu esconderijo, pensativa. "Seu pai parece legal", comentou ela. Tiago assentiu. "Ele é. Só fica muito tempo fora. Acho que é difícil para ele me ver assim." As palavras tocaram algo profundo em Raquel. Ela entendeu naquele momento que tanto Tiago quanto seu pai eram, de certa forma, vítimas da situação, qualquer que fosse a verdadeira natureza dela. Nos dias seguintes, a presença de Eduardo na mansão complicou os encontros entre as crianças. Raquel precisava ser ainda mais cuidadosa, aproveitando os momentos em que o empresário estava em reuniões em seu escritório ou fora de casa para visitar Tiago. Mesmo assim,
conseguiam manter sua rotina de conversas e pequenas aventuras pelo jardim. Foi durante uma dessas escapadas ao jardim, quase 3 semanas após o primeiro encontro, que Raquel notou algo que a perturbou profundamente. Tiago, que estava cada dia mais forte, de repente começou a mostrar sinais de fraqueza após receber uma nova medicação. Ele ficou pálido, com náuseas, e precisou se apoiar nela para voltar ao quarto. "O que aconteceu?" perguntou, ela preocupada, ajudando-o a se deitar. "Não sei", respondeu ele, a voz fraca. "Me senti bem até tomar os remédios novos que o Dr. Meireles mandou hoje." Raquel franziu o senho. "Que remédios?" Disse que era uma dose mais forte, porque meu corpo estava desenvolvendo resistência aos anteriores. Aquilo não fazia sentido. Para Raquel. Por que aumentar a dose de medicamentos quando Tiago estava visivelmente melhorando? Por que fazê-lo sentir-se mal novamente, quando ele finalmente começava a recuperar sua vida? Nos dias seguintes, a saúde de Tiago oscilou. Os momentos de disposição tornaram-se mais raros, intercalados com períodos de fraqueza intensa após a medicação. Raquel observava impotente, enquanto o amigo voltava ao estado debilitado em que o encontrara inicialmente. Uma noite, enquanto Tiago dormia inquieto, afetado pelos fortes medicamentos, Raquel tomou uma decisão. Ela precisava fazer algo, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Seu instinto de sobrevivência, aguçado pelos anos nas ruas, dizia-lhe que havia algo errado naquela situação. No banheiro da suíte de Tiago, ela encontrou uma máquina de cortar cabelo, usada periodicamente pelos enfermeiros para manter a cabeça do menino completamente raspada, mesmo quando alguns fios finos começavam a surgir. Raquel olhou para o objeto, depois para seu próprio reflexo no espelho. Seus cabelos escuros e desgrenhados eram uma das poucas coisas que realmente lhe pertenciam, uma parte de sua identidade que ninguém nunca tentara tirar. Com determinação, ela ligou a máquina. O zumbido preencheu o banheiro enquanto ela passava, o aparelho pela cabeça, observando mechas de cabelo caírem na pia. Não havia hesitação em seus movimentos, apenas resolução. Quando terminou, sua cabeça estava tão lisa quanto a de Tiago. Olhando para o espelho, viu uma versão diferente de si mesma. Não mais a menina de rua assustada, mas alguém forte, decidido. Na manhã seguinte, quando Tiago acordou, encontrou Raquel sentada ao lado de sua cama, completamente careca. Seus olhos se arregalaram em choque e confusão. "Raquel, por que você..." "Agora somos iguais", respondeu ela simplesmente. "Você não está sozinho nessa, Tiago. Nunca mais vai estar sozinho." Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Ninguém, além de sua falecida mãe, havia demonstrado tamanho ato de solidariedade e amor por ele. Sem palavras para expressar o que sentia, Tiago estendeu a mão, segurando firmemente a de Raquel. Foi exatamente nesse momento, com as mãos das crianças unidas em um gesto de profunda conexão, que a porta do quarto se abriu. Eduardo Albuquerque entrou, parando abruptamente ao se deparar com a cena. Seu filho de mãos dadas com uma menina desconhecida, ambos completamente carecas, olhando para ele com expressões de surpresa e apreensão. "Quem é você?" perguntou Eduardo, sua voz uma mistura de confusão e alarme. "Como entrou aqui?" Raquel ficou paralisada, todas as suas habilidades de fuga momentaneamente esquecidas diante do olhar penetrante do homem. Tiago, porém, rapidamente assumiu o controle da situação. "Papai, esta é minha amiga Raquel", apresentou ele, apertando a mão da menina reasseguradoramente. "Ela tem me feito companhia. Por favor, não a mande embora." Eduardo olhou da menina para o filho, notando o brilho nos olhos de Tiago que há muito não via. Observou as cabeças raspadas, as mãos unidas, a postura protetora da pequena estranha. Algo em seu semblante mudou, a surpresa inicial dando lugar a uma compreensão silenciosa. "Há quanto tempo?" começou ele. "Quase 1 mês", respondeu Tiago honestamente. "Ela me ajudou muito, papai, me fez sentir normal de novo." Eduardo voltou sua atenção para Raquel, que permanecia em silêncio, pronta para fugir ao primeiro sinal de hostilidade. "Você mora por aqui perto?" Raquel engoliu em seco. Mentir agora seria inútil.
Não tenho casa, admitiu. Vivia nas ruas e em abrigos antes de vir para cá. A expressão de Eduardo suavizou-se. E seu cabelo? Por que... Raspei para ficar igual ao Tiago, respondeu ela com simplicidade. Para ele saber que não está sozinho. Aquelas palavras simples, pronunciadas com a honestidade crua típica das crianças, atingiram Eduardo como um golpe físico. Ele, que havia enterrado sua dor na obsessão pelo trabalho, que visitava o filho entre viagens e reuniões, que delegava os cuidados diários a profissionais contratados, sentiu o peso de sua ausência emocional como nunca antes. Pai, interveio Tiago, notando a emoção no rosto de Eduardo. A Raquel acha que tem algo errado com meu tratamento. Ela diz que eu estou melhorando, não piorando. Eduardo franziu o senho, olhando novamente para a menina. Como assim? Raquel respirou fundo, reunindo coragem. Era agora ou nunca. Tiago estava ficando mais forte a cada dia, até começar com os remédios novos. Ele conseguia andar pelo jardim, comer bem, rir. Isso não parece alguém morrendo de leucemia. A palavra morrendo fez Eduardo estremecer. Você não entende a complexidade da doença dele. Começou ele defensivamente. Talvez não, concordou Raquel, mas sei reconhecer quando alguém está realmente doente. Vi muita gente assim nas ruas. E Tiago estava melhorando, tenho certeza. Eduardo olhou para o filho, que assentiu confirmando as palavras de Raquel. O empresário pareceu perdido em pensamentos por alguns instantes, como se processasse informações conflitantes. Os últimos exames, murmurou ele, mais para si mesmo do que para as crianças. Dr. Meirelles disse que mostravam progressão da doença, mas... Eu vi outros exames, interrompeu Raquel, de outro laboratório. Diziam que Tiago estava em remissão. Eduardo arregalou os olhos. Como você... Encontrei na sala de arquivos, confessou ela. Desculpe, mas precisava entender o que estava acontecendo. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Eduardo olhava alternadamente para Raquel e para o filho, sua mente trabalhando rapidamente. Finalmente tomou uma decisão. Vou tirar você daqui hoje mesmo, disse ele para Tiago. Vamos procurar outro médico, fazer novos exames em outro hospital. O rosto de Tiago iluminou-se com esperança, mas logo escureceu novamente. E a Raquel? Ela pode vir conosco? Eduardo olhou para a pequena figura à frente dele. Uma criança que não tinha nada, que vivia nas ruas, mas que havia feito mais por seu filho do que ele próprio nos últimos meses. Sim, respondeu finalmente. Ela vem conosco. Naquele momento, quando Raquel percebeu que não seria expulsa, que não teria que voltar para as ruas, algo dentro dela se quebrou. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto, não de tristeza, mas de alívio, de esperança, de pertencimento. Pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se ser apenas o que era, uma criança. Eduardo, movido por um impulso que nem ele mesmo compreendeu totalmente, aproximou-se e abraçou os dois, seu filho e aquela pequena estranha que, de alguma forma inexplicável, havia trazido luz novamente para a vida de Tiago. Naquele abraço, uma promessa silenciosa foi feita, um novo começo selado. Vamos descobrir a verdade, prometeu Eduardo, juntos. A decisão de Eduardo Albuquerque de buscar uma segunda opinião médica causou uma verdadeira comoção na mansão. Dona Zulmira, a governanta, não escondia seu choque ao descobrir que uma menina de rua havia vivido escondida na propriedade por quase um mês. A enfermeira Luísa alternava entre admiração pela astúcia de Raquel e preocupação profissional com a saúde de Tiago, questionando se a interrupção repentina do tratamento seria prudente. Senhor Albuquerque, o Dr. Meirelles foi muito claro quanto aos riscos de interromper a medicação, argumentou Luísa, enquanto observava Eduardo organizar documentos e preparar-se para sair com as crianças. Talvez devêssemos consultá-lo antes de tomar qualquer decisão. Eduardo, normalmente um homem que valorizava opiniões profissionais, estava irredutível. Agradeço sua preocupação, Luísa, mas minha decisão está tomada. Vamos ao Hospital São Lucas para uma avaliação independente. Enquanto isso,
Tiago estava sendo preparado para a saída. Suas roupas normais, guardadas há meses nos armários, substituíram o pijama que se tornara praticamente um uniforme. Raquel o ajudava, conversando animadamente sobre o mundo exterior, como se estivessem prestes a embarcar em uma grande aventura. Você vai ver, Tiago, o sol lá fora é diferente quando você não está só olhando pela janela, dizia ela, ajeitando o boné na cabeça raspada do amigo. E tem um carrinho de pipoca perto do hospital que faz a melhor pipoca de São Paulo. A excitação de Raquel era contagiante, mas Eduardo não podia deixar de notar o medo nos olhos do filho. Para Tiago, sair da segurança da mansão após tanto tempo era tão assustador quanto libertador. O mundo exterior havia se tornado um lugar ameaçador em sua mente, associado à doença, à fragilidade, ao perigo. Está tudo bem, filho, Eduardo assegurou, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos de Tiago. Estarei com você o tempo todo. Nós três juntos, certo? Tiago assentiu, buscando a mão de Raquel instintivamente. A menina apertou seus dedos, transmitindo silenciosamente sua força. Enquanto o motorista particular preparava o carro, Eduardo recebeu uma ligação que o fez franzir o senho. Era doutor Meireles, aparentemente informado por alguém da casa sobre a decisão repentina. Eduardo, o que está acontecendo? A voz do médico soava preocupada através do telefone. Luísa me ligou dizendo que você está levando Tiago para outro hospital? Renato, preciso de uma segunda opinião, respondeu Eduardo firmemente. Algo não está certo. Tiago tem apresentado melhoras significativas que não condizem com o quadro que você descreveu. Melhoras transitórias são comuns, você sabe disso, argumentou o médico. Fazem parte do curso natural da doença, mas não significam cura. Interromper o tratamento agora pode ser catastrófico. Não estou interrompendo definitivamente, apenas buscando outro parecer, insistiu Eduardo. É meu direito como pai. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando o Dr. Meireles falou novamente, seu tom havia mudado sutilmente. Claro, é seu direito, mas preciso alertá-lo que os protocolos que desenvolvemos para Tiago são altamente personalizados. Outro médico pode não entender a complexidade do caso. A conversa terminou com uma tensão palpável. Eduardo desligou o telefone pensativo, observando as crianças que o esperavam ansiosas perto da porta. Está tudo bem, papai? Perguntou Tiago, percebendo a expressão do pai. Eduardo forçou um sorriso. Tudo ótimo, vamos indo. O trajeto até o Hospital São Lucas, no bairro de Pinheiros, foi uma experiência surreal para Tiago. A cidade que ele não via há tanto tempo parecia ter ganhado cores mais vibrantes, sons mais intensos, uma energia que o assustava e fascinava simultaneamente. Ao seu lado, Raquel apontava para fora da janela do carro, narrando histórias sobre lugares e pessoas que encontrava em suas andanças pelas ruas. Ali, naquela praça, tem um senhor que toca violino todos os domingos, contava ela entusiasmada. E naquela padaria, a dona às vezes dá pão de ontem para quem não tem dinheiro. Eduardo observava a interação entre as crianças pelo retrovisor, maravilhado com a transformação no filho. Tiago, sempre tão reservado e abatido, absorvia cada palavra de Raquel com fascínio, como se ela fosse uma viajante descrevendo terras distantes e exóticas. No Hospital São Lucas, um dos mais respeitados de São Paulo, Eduardo havia marcado consulta com a doutora Carolina Mendes, oncologista pediátrica renomada e antiga colega de faculdade de sua falecida esposa. A médica os recebeu em seu consultório com um sorriso acolhedor, mas olhos atentos que avaliavam clinicamente Tiago desde o primeiro momento. Eduardo, quanto tempo? Cumprimentou ela, antes de se voltar para as crianças. E você deve ser Tiago. Quem é sua amiga? Raquel, respondeu a menina antes que alguém pudesse fazê-lo. Sou a melhor amiga do Tiago. A médica sorriu com a franqueza da criança. Muito prazer, Raquel. Vocês dois têm o mesmo penteado, vejo. Tiago e Raquel trocaram olhares cúmplices, e o menino sorriu timidamente. Ela raspou o cabelo para ficarmos iguais. A expressão de doutora Carolina suavizou-se com aquela revelação, mas logo seu semblante profissional retornou. Eduardo, você mencionou ao telefone que gostaria de uma reavaliação completa do caso de Tiago. Trouxe os exames anteriores?
Trouxe tudo, respondeu ele, entregando uma pasta grossa com documentos. Mas quero novos exames, completos, feitos aqui, no São Lucas. A médica assentiu, folheando os documentos com atenção. Sua expressão permanecia neutra, mas seus olhos estreitaram-se levemente em certos momentos. Vou precisar de algumas horas para revisar todo este material. Enquanto isso, podemos iniciar os novos exames. Tenho um horário vago na tomografia e posso solicitar urgência para os exames de sangue. As horas seguintes foram intensas. Tiago passou por uma bateria de exames, coletas de sangue, tomografia, até mesmo uma nova biópsia de medula óssea, procedimento doloroso que ele enfrentou com coragem, segurando firmemente a mão de Raquel. A menina não saiu do lado do amigo nem por um momento, contando histórias divertidas para distraí-lo durante os procedimentos mais desconfortáveis. Eduardo alternava entre acompanhar o filho e fazer ligações, acionando seus contatos para agilizar os resultados. Como um importante empresário do ramo farmacêutico, seu nome abria portas e acelerava processos. Mesmo assim, a espera pelos resultados definitivos parecia interminável. No final da tarde, exaustos mas determinados, retornaram ao consultório de doutora Carolina. A médica os aguardava com uma expressão grave que fez o coração de Eduardo apertar. Tenho os resultados preliminares, anunciou ela, indicando que se sentassem. E também analisei cuidadosamente toda a documentação anterior. E então? Perguntou Eduardo, sua voz traindo a ansiedade que sentia. Doutora Carolina respirou fundo, olhando diretamente para ele. Eduardo, algo muito estranho está acontecendo. Aqui. Os exames atuais de Tiago mostram parâmetros praticamente normais para uma criança em fase final de remissão de leucemia. Final de remissão? Eduardo repetiu confuso. Mas Dr. Meirelles disse que a doença estava progredindo, que precisávamos intensificar o tratamento. É exatamente isso que não faz sentido, continuou a médica. Pelos dados que tenho aqui, Tiago deveria estar em um estado muito mais debilitado. No entanto, apesar de alguma fraqueza, ele apresenta sinais vitais estáveis, contagem de células dentro de parâmetros aceitáveis e a biópsia preliminar não mostra proliferação significativa de células cancerígenas. Eduardo sentiu, como se o chão se abrisse sob seus pés. Está me dizendo que meu filho não está tão doente quanto pensávamos? Estou dizendo, doutora Carolina escolheu as palavras cuidadosamente, que há discrepâncias significativas entre os resultados dos exames feitos no laboratório vinculado ao Dr. Meirelles e o que estou vendo agora. Tão significativas que não podem ser explicadas apenas por metodologias diferentes ou interpretações clínicas divergentes. As implicações daquelas palavras pairavam pesadamente no ar. Raquel, que havia estado silenciosa até então, olhou para Tiago com uma expressão de validação. Suas suspeitas, afinal, tinham fundamento. Eu sabia, murmurou ela. Sabia que você estava melhorando de verdade. Eduardo passou a mão pelo rosto, tentando processar as informações. O que isso significa, Carolina? Está sugerindo que os exames anteriores foram manipulados? A médica entrelaçou os dedos sobre a mesa, seu rosto mostrando a seriedade da situação. Não posso afirmar isso categoricamente sem uma investigação mais profunda. Mas posso dizer, com minha experiência clínica, que há algo muito errado nos relatórios médicos de Tiago, especialmente nos últimos 6 meses. Os remédios, interveio Raquel subitamente, eles faziam Tiago se sentir pior, não melhor. Todos olharam para a menina, surpreendidos com sua perspicácia. Doutora Carolina inclinou-se ligeiramente em sua direção. Como assim, Raquel? Quando eu conheci Tiago, ele já estava melhorando, mesmo sem saber. Conseguia andar mais, rir mais, comer melhor. Mas depois que deram remédios novos para ele, ficou fraco de novo, com enjoo, sonolento. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tiago começou um protocolo intensificado há algumas semanas, a pedido do Dr. Meirelles. Dra. Carolina franziu o senho, folheando rapidamente os documentos até encontrar a prescrição mais recente.
Seus olhos se arregalaram levemente ao ler a lista de medicamentos. Esta combinação é extremamente agressiva, comentou ela. Normalmente, reservada para casos de recidiva severa, que não é o que vejo nos exames atuais de Tiago. O que está acontecendo, doutora Carolina? Perguntou Tiago, sua voz pequena, mas firme. Estou curado ou não? A médica olhou para o menino, seu rosto suavizando-se. Baseada nos exames que fizemos hoje, Tiago, você parece estar em remissão avançada. Não posso dizer curado ainda. Com leucemia, precisamos de 5 anos sem sinais da doença para usar essa palavra. Mas você está muito, muito melhor do que os relatórios anteriores sugeriam. Um silêncio pesado caiu sobre a sala enquanto todos absorviam a informação. Foi Eduardo quem finalmente o quebrou, sua voz tremendo ligeiramente com emoção contida. O que devemos fazer agora? Primeiro, respondeu doutora Carolina com firmeza, interromper imediatamente o protocolo atual de medicamentos. Eles são desnecessariamente fortes para o estado atual de Tiago e podem estar causando mais danos que benefícios. Segundo, continuar o monitoramento com exames regulares, mas feitos aqui ou em outro hospital de sua confiança. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. E terceiro, Eduardo, acho que você deveria considerar a possibilidade de que algo muito sério e potencialmente criminoso pode estar acontecendo. Não é normal haver discrepâncias tão grandes entre exames, especialmente quando envolvem um tratamento tão caro e prolongado. As implicações daquelas palavras atingiram Eduardo como um golpe físico. Ele havia confiado totalmente em doutor. Meirelles havia colocado a vida de seu filho nas mãos daquele homem, havia gastado fortunas em tratamentos, medicamentos, equipamentos especiais. Você acha que ele estava deliberadamente mantendo Tiago em tratamento, mesmo sabendo que não era necessário? A pergunta saiu quase como um sussurro horrorizado. Doutora Carolina manteve o olhar firme. Não posso afirmar isso sem provas concretas, mas acho que você deve investigar. E não apenas pelo Tiago, mas porque, se for verdade, podem existir outras crianças passando pela mesma situação. Aquela possibilidade de que outras famílias, outras crianças pudessem estar sofrendo desnecessariamente, trouxe uma nova dimensão à descoberta. Não era apenas sobre Tiago agora. Era sobre justiça, sobre ética médica, sobre proteger inocentes. Eduardo olhou para seu filho, depois para Raquel, a improvável heroína que havia iniciado tudo com sua simples observação. A menina que vivia nas ruas, que não tinha estudo formal nem conhecimentos médicos, mas que possuía uma sabedoria instintiva nascida da própria luta pela sobrevivência. Vamos investigar, decidiu ele, uma nova determinação em sua voz. Vamos descobrir a verdade. Mas primeiro vamos para casa. Uma casa de verdade, não um quase hospital. Tiago sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma forma que Eduardo não via há muito tempo. E a Raquel vem com a gente. Não é? Eduardo olhou para a menina, que observava a cena com uma mistura de esperança e desconfiança. A expressão de quem aprendeu a não acreditar em promessas. Sim, Raquel vem conosco, confirmou ele, estendendo a mão para a menina. Se ela quiser. Raquel olhou para a mão estendida, depois para Tiago, depois novamente para Eduardo. Lentamente, como se temesse que o gesto pudesse ser retirado a qualquer momento, ela colocou sua pequena mão na dele. Eu quero, disse simplesmente. Doutora Carolina observou a cena com um sorriso emocionado. Vou preparar os documentos de alta e as recomendações para o acompanhamento contínuo de Tiago. E sugiro fortemente que vocês documentem tudo o que descobrirem sobre esta situação. Ao saírem do hospital, o sol começava a se pôr pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Para Tiago, era como se o mundo estivesse ganhando novas cores, não apenas literalmente, mas também metaforicamente. A possibilidade de que sua doença não fosse tão grave quanto pensava, de que seu futuro pudesse ser mais brilhante do que lhe haviam feito acreditar, era quase esmagadora em sua beleza. Para Raquel, aquele pôr do sol marcava o primeiro dia de uma vida completamente nova, uma vida com teto, com comida garantida, com segurança. Mas, mais importante,
Uma vida com laços de afeto, com pessoas que a valorizavam não pelo que poderia fazer ou dar, mas simplesmente por quem era. Para Eduardo, o horizonte colorido trazia promessas e desafios. A alegria de saber que seu filho estava melhor do que imaginava misturava-se à raiva crescente pela possibilidade de terem sido enganados, de terem sofrido desnecessariamente. E havia também a responsabilidade nova, não apenas por seu filho, mas agora também por Raquel, essa criança extraordinária que havia entrado em suas vidas de forma tão inusitada. No carro, a caminho de casa, Eduardo fez uma ligação, não para Dr. Meirelles ou para qualquer médico, mas para seu advogado pessoal Marcelo Ribeiro. Marcelo, preciso de você com urgência, disse ele, enquanto observava pelo retrovisor as duas crianças adormecidas no banco traseiro, as cabeças raspadas inclinadas uma contra a outra em confiança mútua. Temos um caso grave para investigar. E também quero iniciar um processo de guarda provisória para uma menor. Seu nome é Raquel. Não sei o sobrenome ainda. Na verdade, não sei quase nada sobre ela, exceto que ela salvou meu filho de maneiras que você nem imaginaria. Ao desligar, Eduardo continuou a observar as crianças adormecidas. Era como se pela primeira vez em muito tempo ele realmente enxergasse seu filho. Não como um paciente, um problema médico a ser gerenciado entre compromissos de trabalho, mas como Tiago, o menino que amava dinossauros e história, que tinha o sorriso da mãe e a teimosia do pai. E ao lado dele, esta nova presença em suas vidas, Raquel, com sua coragem feroz e lealdade inabalável. Obrigado, murmurou Eduardo baixinho, embora soubesse que ela não podia ouvi-lo. Obrigado por trazer meu filho de volta. Os dias seguintes foram de profundas transformações na mansão Albuquerque. O quarto de Tiago, antes asséptico e com aparência de enfermaria, voltou a ser um espaço verdadeiramente infantil. Os equipamentos médicos foram gradualmente removidos, substituídos por pôsteres de super-heróis e brinquedos há muito guardados. A cama hospitalar deu lugar à antiga cama do menino, com sua colcha de dinossauros que tanto amava. Para Raquel, tudo era novidade. Ela recebeu um quarto próprio, algo que jamais tivera na vida, nem mesmo nos abrigos onde passara temporadas. O cômodo adjacente ao de Tiago foi decorado às pressas com itens escolhidos por Dona Zulmira, que, superado o choque inicial da presença da menina, agora a tratava com uma mistura de curiosidade e proteção maternal. Nunca vi uma criança tão magra, comentava a governanta, servindo porções generosas de comida para Raquel a cada refeição. Precisamos colocar um pouco de carne nesses ossos, menina. Eduardo, por sua vez, mergulhou em uma investigação intensa. Seu escritório na mansão tornou-se um centro de operações, com documentos médicos espalhados, anotações sobre tratamentos e medicamentos e listas de contatos de outras famílias que também tinham filhos sendo tratados pelo Dr. Meirelles na mesma clínica privada. O advogado Marcelo Ribeiro visitava a casa diariamente, trazendo sempre novas informações. Foi ele quem descobriu, após uma semana de investigação, o primeiro caso semelhante ao de Tiago. Família Mendonça, explicou Marcelo, espalhando documentos sobre a mesa do escritório. Filha única, Beatriz, 9 anos, diagnosticada com o mesmo tipo de leucemia que Tiago há 2 anos, segundo os registros da clínica, ainda em tratamento intensivo, com prognóstico reservado. E você conseguiu falar com eles? Perguntou. Eduardo ansiosamente. Melhor que isso, respondeu o advogado, um brilho de triunfo nos olhos. Convenci-os a realizar exames independentes no Hospital São Lucas com a doutora Carolina. Adivinha? A menina está em remissão completa há pelo menos 1 ano segundo os novos exames. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era um caso isolado, então. Seu pior temor se confirmava. Havia um esquema sistemático em curso. Os Mendonça estão dispostos a colaborar, continuou Marcelo, e estão furiosos. O pai, Roberto, é juiz federal. Acredite, ele quer justiça tanto quanto você. Enquanto os adultos avançavam na investigação, as crianças viviam suas próprias descobertas. Tiago
livre dos efeitos colaterais dos medicamentos desnecessários, recuperava forças rapidamente. Seu apetite voltou com vigor, e suas bochechas ganhavam cor a cada dia. Sob a supervisão da doutora Carolina, que agora visitava a mansão semanalmente, ele seguia um protocolo mínimo de manutenção, o verdadeiramente necessário para uma criança em fase final de remissão. Raquel, por sua vez, experimentava um mundo inteiramente novo. Banhos diários, refeições regulares, roupas limpas e do seu tamanho, luxos simples que nunca fizeram parte de sua realidade. Mais impactante ainda era a sensação de segurança, de não precisar estar constantemente alerta, de poder dormir, sem medo. As crianças tornaram-se inseparáveis. A experiência compartilhada, tanto a doença de Tiago quanto a descoberta da verdade, criou entre eles um vínculo que transcendia a amizade comum. Eles exploravam juntos os vastos jardins da mansão, descobriam esconderijos nos cantos da propriedade e planejavam aventuras para quando Tiago estivesse completamente recuperado. "Vou te levar para conhecer o Ibirapuera", prometia Raquel, enquanto os dois observavam o pôr do sol da varanda. "Tem um lago lindo lá, com patos que você pode alimentar. E depois podemos ir à livraria do shopping", complementava Tiago animado. "Tem uma seção só de livros de ciências que eu adorava visitar antes de ficar doente." Suas cabeças raspadas começavam a mostrar os primeiros sinais de crescimento, fios curtos e macios que brotavam simultaneamente, como se até mesmo nesse aspecto estivessem sincronizados. Em uma tarde particularmente agradável, enquanto as crianças brincavam no jardim, Eduardo recebeu uma visita inesperada. O interfone anunciou a chegada de Dr. Renato Meireles. "Ele está insistindo muito, senhor", informou o segurança pelo interfone. "Diz que precisa urgentemente verificar o estado de saúde do jovem Tiago." Eduardo trocou olhares com Marcelo, que também estava presente. Uma oportunidade inesperada se apresentava. "Deixe-o entrar", ordenou Eduardo, acrescentando, "e peça a dona Zulmira para levar as crianças para dentro, discretamente." Quando o Dr. Meireles entrou no escritório, sua habitual expressão de confiança profissional parecia ligeiramente abalada. Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente, notando os documentos espalhados, as pastas médicas abertas. "Eduardo, que bom vê-lo", cumprimentou ele, estendendo a mão que não foi aceita. "Estou preocupado com Tiago. Interromper o tratamento abruptamente foi extremamente perigoso." "Sente-se, Renato", respondeu Eduardo friamente, indicando uma cadeira. "Permita-me apresentá-lo ao Dr. Marcelo Ribeiro, meu advogado." O médico hesitou, seu olhar alternando entre os dois homens. "Advogado, não entendo. Vim aqui como médico de seu filho, Eduardo." "Ex-médico", corrigiu Eduardo. "Tiago agora está sob os cuidados da doutora Carolina Mendes." Dr. Meireles ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. "Uma decisão precipitada, na minha opinião. Carolina é competente, sem dúvida, mas não conhece o histórico completo de Tiago como eu." "Curioso você mencionar histórico completo", interveio Marcelo, abrindo uma pasta sobre a mesa. "Temos aqui 2 conjuntos de exames do mesmo período. Um realizado no seu laboratório exclusivo, mostrando progressão da doença. Outro do Hospital São Lucas, mostrando remissão avançada. O senhor poderia explicar essa discrepância?" A mudança no semblante do médico foi sutil, mas perceptível, um leve empalidecer, um breve estreitamento dos olhos. Metodologias diferentes podem levar a resultados variados. É por isso que seguimos protocolos específicos e contínuos. Protocolos que, coincidentemente, envolvem medicamentos, extremamente caros fornecidos exclusivamente por sua clínica, questionou Eduardo, sua voz carregada de indignação controlada. "Medicamentos que minha empresa farmacêutica, entre outras, vende a preços muito menores no mercado?" Dr. Meireles levantou-se abruptamente. "Vejo que está fazendo acusações sérias baseado em mal-entendidos. Vim aqui preocupado com a saúde de seu filho, mas claramente não sou bem-vindo. Entrarei em contato com meus advogados." "Excelente ideia", respondeu Marcelo calmamente. "Eles poderão conversar com os representantes da família Mendonça e da família Costa
e da família Peixoto. Já identificamos 7 casos semelhantes ao de Tiago, Renato. 7 famílias cujos filhos, miraculosamente, estão em remissão completa apesar de seus relatórios indicarem o contrário. O médico congelou, sua mão na maçaneta da porta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "O que vocês querem?" perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. "Justiça", respondeu Eduardo, levantando-se e encarando diretamente o homem, que por tanto tempo considerara um amigo, um salvador. "Quero que todas as famílias enganadas sejam ressarcidas. Quero que as autoridades médicas saibam o que você fez. Quero que nenhuma outra criança passe pelo que meu filho passou." Dr. Meirelles riu, um som amargo e desprovido de humor. "Você não entende, Eduardo. Não sou o único envolvido. Há um sistema inteiro por trás disso. Laboratórios, fornecedores, até mesmo alguns planos de saúde que fecham os olhos. É em troca de acordos vantajosos." "Então nos dê nomes", interveio Marcelo. "Coopere e talvez possamos negociar termos mais favoráveis para você." O médico pareceu considerar a proposta por um momento. Seu olhar vagou pelo escritório, detendo-se brevemente em uma fotografia de Tiago e Clarice, a falecida esposa de Eduardo, tirada anos antes da doença. "Ele realmente está melhor?" perguntou, um lampejo de genuína preocupação em sua voz. "Sim", respondeu Eduardo. "Apesar de tudo o que você fez, ele está se recuperando." Dr. Meirelles assentiu lentamente. "Eu nunca quis prejudicar as crianças, você sabe. O tratamento básico era legítimo, apenas prolongado além do necessário. E os medicamentos extras, os que faziam Tiago se sentir pior mesmo quando ele estava melhorando." A voz de Eduardo tremeu ligeiramente com raiva contida. "Placebos em sua maioria", confessou o médico. "Alguns sedativos leves, antieméticos em doses calculadas para produzir sintomas controlados. Nada que causasse danos permanentes." A confissão tão fria e clínica atingiu Eduardo como um golpe físico. Imaginar seu filho sofrendo desnecessariamente, sendo deliberadamente mantido em um estado de fragilidade, era quase insuportável. "Por quê?" A pergunta saiu quase como um rugido. "Por dinheiro? Foi só por dinheiro?" Dr. Meirelles não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz soava estranhamente distante. "Começou com um caso genuíno. Uma criança que realmente não respondeu ao tratamento convencional. Desenvolvemos um protocolo experimental. Cobramos mais. Justificamos com a raridade do caso. Quando ela melhorou, percebemos que poderíamos estender o modelo." "Modelo?" repetiu Eduardo incrédulo. "É assim que você chama?" "Smack modelo de negócios baseado no sofrimento de crianças inocentes e no desespero de suas famílias." Antes que o médico pudesse responder, a porta do escritório se abriu abruptamente. Raquel entrou, seguida por um Tiago hesitante. A menina tinha no rosto uma expressão decidida, os olhos fixos no médico. "Raquel, Tiago", exclamou Eduardo surpreso. "Vocês deveriam estar com Dona Zulmira." "Ouvimos a voz dele", explicou Raquel apontando para Dr. Meirelles. Tiago ficou assustado. "Eu disse que ele não precisava ter medo nunca mais." Dr. Meirelles olhou para as crianças, ambas com cabeças raspadas, ambas com expressões desafiadoras, apesar da evidente diferença em suas origens sociais. Algo em seu semblante mudou ao ver Tiago de pé, forte, sem sinais visíveis da fragilidade que caracterizara seus últimos meses. "Olá, Tiago", disse ele, tentando manter um tom profissional. "Você parece bem." "Estou bem", respondeu o menino, sua voz mais firme do que qualquer adulto na sala jamais ouvira. "A Raquel descobriu que eu não estava tão doente quanto você dizia." A simplicidade da afirmação, vinda de uma criança, parecia despir o esquema de todas as suas complexidades e justificativas, reduzindo-o à sua essência cruel. Dr. Meirelles desviou o olhar, incapaz de enfrentar a acusação nos olhos do menino. "Eu nunca quis, não era para ser assim." "Mas foi assim", interrompeu Raquel dando um passo à frente. Sua postura, apesar do corpo pequeno e ainda magro, irradiava uma força surpreendente. "Você fez o Tiago achar que estava
morrendo. Fez o pai dele gastar dinheiro com remédios que não precisava. E fez isso com outras crianças também. Eduardo observava a cena com uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho pela coragem das crianças, especialmente de Raquel, que enfrentava, sem medo, o homem que tanto poder exercera sobre suas vidas. Preocupação pelo impacto que aquela confrontação poderia ter sobre elas. Tiago, Raquel, acho melhor vocês voltarem para o jardim agora, sugeriu ele gentilmente. Dr. Meireles já estava de saída. Não, protestou Tiago, surpreendendo a todos. Quero saber por quê. Por que ele fez isso comigo? A pergunta pairou no ar, carregada de toda a dor e confusão que apenas uma criança atraída por um adulto em quem confiava poderia expressar. Dr. Meireles parecia ter encolhido, sua postura confiante completamente desmoronada. Eu sinto muito, Tiago, murmurou ele finalmente. Realmente sinto. Sentir muito não é suficiente, interveio Marcelo, reassumindo o controle da situação. Vamos precisar de uma confissão formal, de uma lista completa de todos os casos manipulados e de detalhes sobre todos os envolvidos no esquema. Dr. Meireles assentiu lentamente, derrotado. Vocês terão, mas precisam entender. Não sou o único. Há pessoas poderosas envolvidas. Então será uma batalha maior do que imaginávamos, respondeu Eduardo, colocando as mãos protetoramente sobre os ombros das crianças. Mas é uma batalha que vamos vencer. Após a saída do médico, escoltado por seguranças que garantiriam que ele se apresentasse às autoridades adequadas, Eduardo se ajoelhou diante das crianças. Vocês não deveriam ter entrado assim, disse ele, tentando soar severo, mas falhando miseravelmente. Mas estou orgulhoso da coragem de vocês. Tiago tinha lágrimas nos olhos. Ele mentiu todo esse tempo, papai. Eu realmente não estava tão doente. Eduardo abraçou o filho, tentando encontrar palavras para explicar uma situação tão complexa e perturbadora. Você estava doente, sim, filho. Teve leucemia de verdade, mas melhorou antes do que ele nos fez acreditar. E continuou tomando remédios que não precisava mais. Por que alguém faria isso? Perguntou Tiago, a inocência da pergunta contrastando com a gravidade da situação. Foi Raquel quem respondeu, sua voz carregando a sabedoria prematura de quem conheceu cedo demais os lados sombrios da natureza humana. Por dinheiro. Nas ruas vi gente fazer coisas muito piores por muito menos. Eduardo olhou para a menina com uma mistura de tristeza e admiração. Em tão pouco tempo, Raquel havia se tornado parte essencial daquela família, trazendo não apenas a verdade sobre a condição de Tiago, mas também uma perspectiva única sobre o mundo, crua, direta, sem os filtros que a maioria das crianças de sua idade ainda possuía. O importante agora, disse ele, abraçando as duas crianças, é que estamos juntos nessa, e vamos garantir que nenhuma outra família passe pelo que passamos. Nos dias seguintes, a investigação ganhou proporções maiores. Roberto Mendonça, o juiz federal cuja filha também fora vítima do esquema, usou sua influência para acelerar os processos legais. Uma força-tarefa foi formada, incluindo representantes do Conselho Federal de Medicina, da Polícia Federal e do Ministério Público. Dr. Meireles, pressionado por todos os lados e temendo uma pena mais severa, começou a cooperar. Confessou detalhes do esquema, forneceu documentos e, mais importante, nomes. Descobriu-se que a operação envolvia não apenas médicos, mas também diretores de laboratórios, representantes de empresas farmacêuticas menos escrupulosas e até mesmo alguns administradores hospitalares que recebiam comissões para encaminhar pacientes para a clínica. Para Eduardo, cada nova revelação era como reviver o trauma, mas também trazia a satisfação de saber que a verdade estava vindo à tona. Para Tiago, era um processo confuso de redescoberta, de sua saúde, de sua força, de sua identidade além da doença que por tanto tempo o definira. E para Raquel, era uma lição sobre o poder da verdade e sobre como uma única pessoa, mesmo uma criança sem recursos ou educação formal, podia fazer a diferença quando seguia seus instintos e tinha coragem de questionar o que todos aceitavam como certo.
Em uma tarde tranquila, enquanto Eduardo reunia-se com advogados e investigadores, em seu escritório, as crianças conversavam no jardim sentadas sob a sombra de uma grande mangueira. Como você sabia? Perguntou Tiago, brincando com uma folha caída. Como sabia que eu não estava tão doente quanto todos diziam? Raquel refletiu por um momento, tentando organizar pensamentos que eram mais instintivos do que racionais. Nas ruas, você aprende a observar as pessoas, a ver além do que elas mostram. Vi muita gente doente de verdade, Tiago. Gente que não tinha remédio, nem médico, nem nada. Eles têm um olhar diferente, um jeito diferente de se mover. Você não tinha isso. Tinha tristeza, tinha medo, mas não tinha aquela desistência que vejo nas pessoas realmente muito doentes. Tiago assentiu impressionado com a percepção da amiga. Você salvou minha vida, sabia? Raquel sorriu, embaraçada com o reconhecimento. Você também salvou a minha. Eu não tinha para onde ir. Agora tem, respondeu Tiago com convicção. Papai disse que vai cuidar de toda a papelada para você ficar com a gente para sempre. A menina arregalou os olhos surpresa. Para sempre? Tipo, adoção? Acho que sim, confirmou Tiago sorrindo. Ele está conversando com pessoas importantes sobre isso. Disse que pode demorar um pouco por causa da burocracia, mas que vai acontecer. Raquel ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Uma família, um lar permanente. A possibilidade parecia tão distante de sua realidade anterior que era quase impossível de assimilar. Mas só se você quiser, claro, acrescentou Tiago rapidamente, interpretando o silêncio como hesitação. Você não é obrigada a ficar. Eu quero, respondeu Raquel finalmente, sua voz quase um sussurro. Eu quero muito. Tiago sorriu, estendendo a mão para tocar a cabeça da amiga, onde pequenos fios de cabelo já começavam a despontar. Nosso cabelo está crescendo igual. É, concordou ela, retribuindo o gesto. Acho que vamos ficar carecas juntos por mais um tempo. Os dois riram, um som puro e cristalino que ecoou pelo jardim. O som de crianças que, apesar das circunstâncias extraordinárias que as uniram, ainda conseguiam encontrar alegria nas coisas mais simples. O caso, que começou com a intuição de uma menina de rua, ganhou dimensões nacionais em questão de semanas. A imprensa batizou o escândalo de máfia dos remédios, e os detalhes que emergiam diariamente chocavam o país. O que Eduardo Albuquerque e Raquel haviam descoberto era apenas a ponta de um iceberg muito maior e mais perturbador do que qualquer um poderia imaginar. Numa manhã de domingo, enquanto tomavam café da manhã na varanda ensolarada da mansão, Eduardo lia as manchetes para as crianças, filtrando as informações mais pesadas, mas compartilhando o suficiente para que entendessem a magnitude do que haviam ajudado a revelar. Segundo as investigações, lia ele, pelo menos 43 famílias foram afetadas pelo esquema, apenas em São Paulo. Suspeita-se que ramificações existam em outras capitais do país. Tiago, que saboreava panquecas com calda de chocolate, um luxo que ainda apreciava com entusiasmo renovado após meses de restrições alimentares desnecessárias, arregalou os olhos. 43 crianças como eu, tomando remédios, que não precisavam. Eduardo assentiu gravemente. Infelizmente, sim, mas graças a vocês, isso parou. Todas essas famílias estão sendo contatadas e as crianças estão sendo reavaliadas por médicos independentes. Raquel, que ainda se acostumava com a ideia de refeições regulares e frescas, mordiscava uma torrada com geleia. Seu rosto, antes constantemente marcado pela desconfiança, agora mostrava uma expressão pensativa. — O que vai acontecer com o Dr. Meirelles? Perguntou ela. Ele está colaborando com as investigações em troca de uma redução na pena, explicou Eduardo. Forneceu nomes, documentos, provas. Graças a isso, as autoridades conseguiram prender vários envolvidos, incluindo diretores de laboratórios que falsificavam resultados de exames. A conversa foi interrompida pela chegada de Marcelo Ribeiro, o advogado, que parecia especialmente animado naquela manhã. Boas notícias, anunciou ele.
aceitando a xícara de café que Dona Zulmira prontamente lhe ofereceu. O juiz Roberto Mendonça conseguiu agilizar o processo de guarda temporária. Raquel oficialmente ficará sob sua responsabilidade pelos próximos 6 meses, Eduardo, enquanto tramita o processo de adoção. A notícia fez os olhos de Raquel se encherem de lágrimas. Uma reação emocional que ainda a pegava de surpresa, acostumada que estava a esconder vulnerabilidades. Tiago imediatamente segurou sua mão, um gesto de solidariedade que havia se tornado natural entre eles. "Isso significa que posso ficar?" perguntou ela, sua voz pequena. "Significa que você já está ficando", corrigiu Eduardo gentilmente. "Isto apenas formaliza o que já sabíamos em nossos corações, que você é parte desta família agora." Marcelo pigarreou, trazendo a atenção de volta para assuntos práticos. "Há alguns detalhes burocráticos a resolver. Precisamos localizar sua certidão de nascimento, descobrir seu nome completo, talvez contatar familiares biológicos para formalizar a renúncia de direitos parentais." Raquel abaixou o olhar. "Não sei meu sobrenome. Na rua era só Raquel. No abrigo me chamavam de Raquel Silva, mas acho que inventaram isso porque precisavam preencher formulários." A confissão silenciou momentaneamente os adultos, lembrando-os da realidade brutal da qual a menina havia escapado, um mundo onde até mesmo seu nome completo lhe fora negado. "Não importa", afirmou Eduardo com convicção. "Encontraremos seus documentos, e se não existirem, criaremos novos. Legalmente, é claro", acrescentou rapidamente ao notar o olhar do advogado. "O importante é que você está segura agora." Enquanto essa conversa acontecia na mansão, em outras partes de São Paulo, famílias inteiras enfrentavam revelações semelhantes. Os telefones de Eduardo e Marcelo não paravam de tocar, com pais e mães desesperados por orientação, por confirmação, por esperança de que seus filhos, assim como Tiago, pudessem estar melhores do que lhes haviam feito acreditar. Uma dessas famílias, os Oliveira, haviam recentemente descoberto que sua filha Luísa, de 7 anos, tratada por mais de 1 ano para uma suposta recidiva de leucemia, estava na verdade em remissão completa. Indignados e determinados a lutar por justiça, pediram para encontrar Eduardo e as crianças que haviam iniciado tudo. "Acha que seria bom para o Tiago conhecer outras crianças que passaram pelo mesmo?" perguntou Eduardo à doutora Carolina durante uma visita de acompanhamento. A médica considerou a questão cuidadosamente. "Do ponto de vista médico, não vejo problemas. Tiago está se recuperando bem. Sua imunidade está praticamente normalizada. E, psicologicamente, acho que pode ser bastante positivo para ele entender que não estava sozinho nesta experiência." Assim, em um sábado ensolarado, a mansão Albuquerque abriu suas portas para um encontro especial. 5 famílias, representando 5 crianças vítimas do mesmo esquema, reuniram-se no amplo jardim dos fundos. A princípio havia um clima de estranheza, de timidez. Eram estranhos unidos por uma experiência traumática compartilhada. Mas crianças têm uma capacidade única de superar barreiras. Em menos de 1 hora, Tiago, Raquel, Luísa Oliveira, Pedro Mendonça, Júlia Castro e Gabriel Ribeiro corriam pelo jardim brincando de pega-pega, como se fossem amigos de longa data. Seus cabelos, em diferentes estágios de crescimento, após os tratamentos de quimioterapia, brilhavam ao sol, símbolos visíveis de uma recuperação que não era apenas física, mas também emocional. Observando de longe, Eduardo conversava com os outros pais. Roberto Mendonça, o juiz federal, tomara a frente na organização de uma associação para apoiar as famílias afetadas e pressionar por mudanças na legislação. "Precisamos garantir que isso nunca mais aconteça", afirmava ele com a autoridade de quem conhecia bem os meandros do sistema jurídico. "Estou propondo uma lei que obrigue a realização de segundas opiniões independentes para todos os diagnósticos oncológicos pediátricos, com exames em laboratórios não vinculados ao médico responsável pelo caso. A supervisão rigorosa das prescrições de medicamentos de alto custo", acrescentou Carla Oliveira, mãe de Luísa, que era farmacêutica. Muitos dos medicamentos usados no esquema eram importados, sem equivalentes genéricos no Brasil,
que facilitava a manipulação de preços e a ausência de fiscalização adequada. Eduardo escutava atentamente, fazendo anotações mentais. Como dono de uma empresa farmacêutica ética, sentia uma responsabilidade ainda maior em ajudar a criar barreiras contra abusos como os que haviam afetado sua família. Minha empresa pode contribuir com um protocolo de rastreabilidade para medicamentos oncológicos, sugeriu ele. Um sistema que permita às famílias verificarem independentemente a autenticidade e a necessidade real de cada medicamento prescrito. A conversa entre os adultos continuou, enquanto as crianças, alheias às complexidades legais e médicas, em discussão, simplesmente desfrutavam da companhia umas das outras, da sensação de normalidade e pertencimento que lhes havia sido negada por tanto tempo. Em um momento da tarde, Eduardo notou Raquel conversando intensamente com Luísa, as duas sentadas sob uma árvore, afastadas das outras crianças. Aproximou-se discretamente, preocupado com o semblante sério de ambas. — Está tudo bem por aqui? Perguntou ele. Raquel assentiu, mas seu olhar era grave. Luísa estava me contando sobre uma menina do hospital dela, Nina. Ela não estava no esquema do Dr. Meirelles, mas talvez esteja passando pela mesma coisa com outro médico. Eduardo franziu o senho, agachando-se para ficar no nível das meninas. Como assim? Nina tem os mesmos sintomas que a gente tinha, explicou Luísa com a simplicidade direta das crianças. Fica bem quando não toma os remédios, fica mal quando toma. Minha mãe até comentou com o médico dela que achava estranho, mas ele disse que era normal. A informação enviou um arrepio pela espinha de Eduardo. As investigações em curso já haviam revelado que Dr. Meirelles não era o único médico envolvido no esquema. Havia suspeitas de práticas semelhantes em outras clínicas com outros profissionais. — Você sabe o nome do médico da Nina? Perguntou ele cuidadosamente. — Dr. Paulo alguma coisa, respondeu Luísa, esforçando-se para lembrar. Moraes? Sugeriu Eduardo, seu coração acelerando. Dr. Paulo Moraes era um nome que havia aparecido nas investigações, um colega próximo de Dr. Meirelles, com práticas semelhantes, mas que até agora não havia sido diretamente implicado por falta de provas concretas. — Isso! Exclamou Luísa. Dr. Paulo Moraes. Ele trata a Nina no Hospital São Cristóvão. Eduardo agradeceu às meninas pela informação, prometendo verificá-la. Imediatamente buscou Roberto Mendonça entre os convidados, compartilhando o que acabara de descobrir. Precisamos contatar os pais dessa menina, Nina, concluiu ele. Se Dr. Moraes está fazendo o mesmo que Meirelles. Vou acionar a força-tarefa amanhã mesmo, garantiu o juiz, seu semblante grave. Cada criança que conseguirmos salvar desse tipo de exploração vale todo o esforço. A tarde avançou, e o que começara como um encontro solene de famílias unidas pelo trauma, transformou-se gradualmente em uma celebração da vida, da verdade, da cura. Dona Zulmira preparou um lanche especial, com bolos, salgadinhos e sucos naturais. As crianças, com apetites renovados, atacaram a mesa com entusiasmo, rindo e conversando como se o peso do passado recente houvesse sido temporariamente suspenso. Observando a cena, Eduardo sentiu uma presença ao seu lado. Era Raquel, que segurava timidamente um copo de suco. — Tudo bem? Perguntou ele, notando algo diferente no olhar da menina. — Sim, respondeu ela, depois de uma pequena hesitação. Só estava pensando em todas essas crianças que ajudamos. É estranho, sabe? Eu nunca tinha ajudado ninguém antes. Na rua, a gente só pensa em sobreviver. Eduardo sentiu seu coração apertar com aquelas palavras simples, mas profundamente reveladoras. Você fez mais do que ajudar, Raquel. Você salvou vidas, inclusive a do Tiago, e a sua própria. A menina considerou aquilo por um momento, seus olhos percorrendo o jardim, onde as outras crianças brincavam, livres do medo e da dor desnecessária. Acha que a Nina também vai ficar bem? Vamos fazer tudo o que pudermos para garantir isso, prometeu Eduardo. Graças a você e ao Tiago, agora sabemos o que procurar, como agir. Um pequeno sorriso iluminou o rosto de Raquel,
não o sorriso defensivo e desconfiado que Eduardo conhecera inicialmente, mas um genuíno, cheio de esperança. Podemos visitar ela depois? Quando estiver melhor, para mostrar que vai ficar tudo bem? Claro que podemos, respondeu Eduardo, profundamente tocado pela empatia da menina que, apesar de tudo o que sofrera na vida, ainda encontrava espaço em seu coração para se preocupar com o bem-estar de outros. À medida que o dia chegava ao fim e as famílias começavam a se despedir, promessas foram feitas de manter contato, de continuar lutando juntos, de transformar a experiência traumática em algo positivo que pudesse beneficiar outras crianças no futuro. Depois que todos partiram, a mansão voltou ao seu estado habitual de tranquilidade. Tiago, exausto mas feliz após uma tarde de brincadeiras normais com novos amigos, adormeceu rapidamente. Raquel, porém, permaneceu acordada, sentada na janela de seu quarto, observando o céu estrelado de São Paulo, um céu que nas ruas tantas vezes fora seu único teto. Eduardo, passando pelo corredor, notou a luz acesa e bateu suavemente na porta entreaberta. Ainda acordada? Foi um dia cheio. Raquel virou-se, seu pequeno rosto pensativo. Estava pensando em como as coisas mudaram tão rápido. Há 2 meses eu dormia embaixo de viadutos com fome e frio. Agora estou aqui com sede uma família. A palavra família saiu hesitante, como se Raquel ainda testasse sua realidade, temendo que pudesse se dissolver ao ser pronunciada em voz alta. Eduardo entrou no quarto e sentou-se ao lado dela na janela. Você sempre terá um lugar aqui, Raquel. Sempre. E não apenas por gratidão pelo que fez por Tiago, mas porque você, por si só, merece um lar, segurança, amor. A menina assentiu, absorvendo aquelas palavras que contradiziam tudo o que a vida lhe ensinara até então, que ela não importava, que era invisível, descartável. Uma lágrima solitária escapou, deslizando por sua bochecha. Tenho uma coisa que preciso te contar, disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro, sobre meu nome verdadeiro. Eduardo esperou pacientemente, dando-lhe espaço para continuar no seu próprio ritmo. Eu lembro do meu nome completo, confessou Raquel. Sempre lembrei. Mas parei de usá-lo por quê? Porque doía muito. Lembrava de antes, quando eu tinha uma casa, uma mãe. Qual é seu nome, então? Perguntou Eduardo gentilmente. Raquel. Oliveira dos Santos, respondeu ela, as palavras saindo como se libertasse um segredo há muito guardado. Minha mãe se chamava Cristina. Ela se foi quando eu tinha 5 anos. Depois disso, fui para um abrigo, fugi e vivi nas ruas. Eduardo absorveu a informação, entendendo a magnitude do que Raquel acabava de compartilhar. Não apenas um nome, mas uma história, uma identidade que ela havia protegido, escondido, talvez como forma de sobreviver à perda devastadora. Raquel Oliveira dos Santos, repetiu ele com carinho. É um nome bonito e vai nos ajudar muito a regularizar sua situação. Mas se preferir continuar usando apenas Raquel, tudo bem também. A menina refletiu por um momento. Acho que estou pronta para ser Raquel Oliveira dos Santos de novo. Talvez um dia possa ser Raquel Oliveira dos Santos Albuquerque. A pergunta, feita com tanta esperança e vulnerabilidade, emocionou Eduardo profundamente. Eu adoraria isso, respondeu ele, lutando contra o nó na garganta. E tenho certeza que Tiago também. Naquela noite, enquanto a mansão mergulhava no silêncio e na escuridão, 3 corações batiam em um novo ritmo de esperança e possibilidades. A verdade que começara a emergir com a suspeita instintiva de uma menina de rua continuava a ecoar, transformando não apenas suas vidas, mas potencialmente o sistema médico brasileiro como um todo. E em um hospital do outro lado da cidade, uma menina chamada Nina recebia a visita inesperada de autoridades médicas e judiciais, o primeiro passo para sua própria libertação de um tratamento desnecessário que a mantinha prisioneira de uma doença que já não mais possuía. 1 ano se passou desde aquela tarde fatídica, em que Raquel, então uma menina de rua sem sobrenome, raspou a cabeça em solidariedade a Tiago e foi descoberta por Eduardo Albuquerque. 1 ano de transformações profundas, de cura, de verdades reveladas e de justiça buscada. 1 ano em que uma mansão silenciosa e triste
voltou a ser um lar cheio de vida e risos. A mansão Albuquerque amanheceu agitada naquele domingo ensolarado de maio. Dona Zulmira, sempre eficiente, coordenava uma pequena equipe de funcionários que preparavam o jardim para uma celebração especial, o Dia da Cura, como as crianças haviam batizado a data que marcava a descoberta da verdade sobre a doença de Tiago e de tantas outras crianças. As toalhas das mesas precisam ser azuis, não brancas, instruía a governanta, verificando cada detalhe com olhos atentos. Foi o que a Raquel pediu especificamente. Azul como o céu, ela disse. Na cozinha, um buffet contratado preparava quitutes especiais, todos os favoritos das crianças que estariam presentes. Havia brigadeiros, coxinhas, pastéis, bolos coloridos e uma mesa inteira dedicada a frutas frescas e sucos naturais. Uma exigência de Eduardo, que insistia na importância de opções saudáveis, especialmente para crianças em recuperação. No andar superior, Tiago, agora com 11 anos e uma cabeleira castanha que finalmente voltara a crescer com vigor, ajustava uma gravata borboleta diante do espelho. Ao seu lado, Eduardo sorria, orgulhoso e emocionado. Está parecendo um homenzinho, comentou o pai, ajeitando o acessório no pescoço do filho. Acha que está bom assim? Perguntou Tiago, examinando criticamente seu reflexo. Quero estar apresentável. Afinal, sou o anfitrião junto com você e a Raquel. Eduardo sentiu o coração aquecer ao ouvir o filho naturalmente incluir Raquel como parte da família anfitriã. A integração da menina ao núcleo familiar havia sido surpreendentemente suave, como se ela sempre tivesse pertencido ali, apenas esperando o momento certo para encontrar seu lugar. Está perfeito, assegurou Eduardo. Vai ser uma festa linda. No quarto ao lado, Raquel enfrentava seus próprios dilemas estéticos. Aos 9 anos, suas preocupações com a aparência começavam a despertar, especialmente em ocasiões especiais como aquela. Seu cabelo, agora na altura dos ombros, havia sido cuidadosamente penteado por Dona Zulmira, em 2 tranças laterais adornadas com fitas azuis. Não sei se esse vestido combina comigo, murmurava ela, girando diante do espelho e observando o vestido azul claro que Eduardo havia comprado especialmente para a ocasião. Você está linda, menina, garantiu Dona Zulmira, ajustando uma das fitas. Parece uma princesa. Raquel fez uma careta divertida. Não quero parecer princesa, quero parecer eu mesma. A resposta arrancou uma risada da governanta. E quem disse que você não pode ser as duas coisas? Uma princesa corajosa, que salva pessoas e também usa vestidos bonitos quando quer. A analogia agradou Raquel, que sorriu satisfeita. No último ano, ela havia aprendido a encontrar equilíbrio entre sua identidade forjada nas ruas, forte, desconfiada, independente, e a nova menina que emergia em um ambiente seguro e amoroso, capaz de vulnerabilidade, de aceitar ajuda, de confiar. A campainha tocou às 10 da manhã, anunciando a chegada dos primeiros convidados. Eduardo, Tiago e Raquel posicionaram-se na entrada para recebê-los. A primeira família a chegar foi a dos Oliveira, Carla, Antônio e a pequena Luísa, agora com 8 anos, e cabelos curtos e encaracolados emoldurando um rosto saudável e sorridente. Vocês estão ótimos, exclamou Carla, abraçando Eduardo e depois as crianças. Não acredito que já faz 1 ano. 1 ano desde que tudo mudou, concordou Eduardo, conduzindo-os para o jardim. Para melhor. Nos minutos seguintes, mais famílias chegaram. Os Mendonça, os Castro, os Ribeiro e várias outras que haviam se unido ao longo do ano na luta por justiça e transformação do sistema. Entre os convidados especiais estavam a doutora Carolina Mendes, cuja coragem profissional havia sido fundamental para confirmar as suspeitas iniciais, e o advogado Marcelo Ribeiro, que continuava representando os interesses das famílias afetadas. Então, sob o olhar atento e emocionado de todos, chegou a convidada mais aguardada, Nina, a menina cuja situação Raquel e Luísa haviam descoberto naquela conversa sob a árvore há 1 ano. Acompanhada pelos pais, Nina caminhava com energia e vitalidade, um contraste dramático com a criança pálida e frágil que havia sido quando a resgataram das garras de um tratamento desnecessário. Raquel! Gritou Nina, correndo para abraçar.
a menina que indiretamente salvara sua vida. Olha meu cabelo, está quase do tamanho do seu. As duas meninas se abraçaram com a intensidade emocional que só crianças unidas por experiências profundas conseguem expressar. Ao longo do ano, Raquel havia cumprido sua promessa de visitar Nina durante sua recuperação, criando um vínculo especial entre elas. Com todos os convidados reunidos, cerca de 30 crianças e suas famílias, além de médicos, advogados e autoridades envolvidas no caso, Eduardo subiu em um pequeno palanque improvisado para dar as boas-vindas oficiais. Há um ano, começou ele, sua voz carregada de emoção. Muitos de nós aqui vivíamos em mundos separados, alguns como meu filho Tiago, prisioneiros de diagnósticos manipulados e tratamentos desnecessários. Outros como Raquel, lutando pela sobrevivência nas ruas, invisíveis para a maior parte da sociedade. Alguns de vocês ainda não haviam descoberto a verdade sobre a saúde de seus filhos. Estávamos todos, de alguma forma, presos em realidades dolorosas. Eduardo fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos atentos que o encaravam. Então, algo extraordinário aconteceu. Uma menina de rua entrou sorrateiramente em minha casa, não para roubar, não por malícia, mas por necessidade e talvez por destino. E essa menina, com seu olhar aguçado pela vida difícil, viu o que médicos, exames e especialistas não conseguiam ou não queriam ver, que meu filho estava melhorando, não piorando. Raquel, ao lado de Tiago, corou levemente com o reconhecimento público, mas manteve-se ereta, seus olhos brilhando com um misto de orgulho e timidez. O que aconteceu depois todos vocês conhecem, continuou Eduardo. A descoberta do esquema, as investigações, os processos judiciais que ainda estão em andamento. Mais de 100 crianças em todo o Brasil foram identificadas como vítimas dessa fraude médica monstruosa. Algumas, infelizmente, submetidas a sofrimentos desnecessários por anos. Mas hoje não estamos aqui para reviver a dor. Estamos aqui para celebrar a cura, a verdade, a justiça e, acima de tudo, a esperança. Aplausos entusiasmados interromperam brevemente o discurso. Eduardo aproveitou o momento para sorrir para Tiago e Raquel, que retribuíram com olhares de adoração. Quero anunciar oficialmente que após um ano de batalhas burocráticas, prosseguiu ele quando os aplausos diminuíram, o processo de adoção de Raquel foi finalmente concluído. Desde ontem, ela é oficialmente Raquel Oliveira dos Santos Albuquerque, minha filha, irmã de Tiago, e parte permanente e legal de nossa família. Essa revelação provocou uma nova onda de aplausos, ainda mais entusiásticos. Raquel, incapaz de conter a emoção, deixou que lágrimas de alegria escorressem livremente por seu rosto. Tiago imediatamente passou o braço ao redor dos ombros da irmã, em um gesto protetor e afetuoso. Também quero anunciar, continuou Eduardo, a criação oficial da Fundação Clarice Albuquerque, em homenagem à minha falecida esposa, mãe de Tiago, dedicada a duas causas que se tornaram fundamentais para nossa família: o apoio a crianças com câncer e suas famílias, garantindo acesso a segundas opiniões médicas independentes e programas de acolhimento e educação para crianças em situação de rua. Mais aplausos ecoaram pelo jardim. A fundação havia sido um sonho conjunto, desenvolvido nas conversas noturnas entre Eduardo, Tiago e Raquel nos últimos meses, uma forma de transformar o trauma vivido em algo positivo, de criar sentido a partir do sofrimento. Para encerrar, disse Eduardo, gostaria de convidar Tiago e Raquel para dizerem algumas palavras. Afinal, esta celebração é, antes de tudo, deles. As duas crianças subiram ao palanque, visivelmente nervosas, mas determinadas. Foi Tiago quem falou primeiro, sua voz ainda infantil, mas carregada de uma maturidade adquirida através da experiência difícil que enfrentara. Há um ano eu achava que estava morrendo, começou ele sem rodeios. Passava os dias no meu quarto, triste, assustado, sem esperança. Então a Raquel apareceu e tudo mudou. Ela me mostrou que eu ainda era uma pessoa, não só um doente. Ela me fez rir de novo, me fez querer sair da cama, explorar, viver. Tiago fez uma pausa, buscando
O olhar da irmã adotiva ao seu lado. Quando descobrimos a verdade sobre minha doença, fiquei com muita raiva no começo. Raiva dos médicos que mentiram, raiva por todo o tempo que perdi sofrendo sem necessidade. Mas a Raquel me ensinou outra coisa importante, que às vezes coisas ruins acontecem por um motivo maior. Se eu não tivesse ficado doente de verdade, continuou ele, meu pai nunca teria me trazido para tratamento em São Paulo. Se não tivéssemos vindo para cá, a Raquel nunca teria entrado em nossa casa. E se ela não tivesse entrado, talvez eu ainda estivesse tomando remédios que não precisava. E ela ainda estaria nas ruas. E todas essas outras crianças aqui também poderiam estar sofrendo sem saber a verdade. A sabedoria nas palavras do menino de 11 anos tocou profundamente todos os presentes. Algumas mães discretamente enxugavam lágrimas, enquanto pais apertavam os lábios, controlando a emoção. Quando crescer, concluiu Tiago com determinação, quero ser médico. Um médico de verdade que ajuda as pessoas a ficarem boas, não a se sentirem piores. E quero trabalhar na fundação que meu pai criou para ajudar outras crianças como eu e como a Raquel. Os aplausos foram calorosos quando Tiago passou o microfone para Raquel. A menina, ainda não totalmente acostumada a falar em público, respirou fundo antes de começar. Eu não sei fazer discursos bonitos como o Tiago, disse ela sinceramente, arrancando sorrisos da plateia. Mas quero dizer que, antes de conhecer, ele e o tio Eduardo, quer dizer, meu pai agora, corrigiu-se sorrindo timidamente para Eduardo. Eu não sabia que podia fazer algo importante na vida. Nas ruas, a gente só pensa em sobreviver mais um dia. Não pensa em ajudar os outros, ou mudar o mundo. Raquel olhou para as outras crianças presentes, todas com histórias semelhantes de recuperação, todas unidas por uma experiência compartilhada de traição e redenção. Mas aprendi que mesmo uma pessoa pequena, sem dinheiro, sem estudo, sem nada pode fazer a diferença, continuou ela. Só precisa prestar atenção, confiar no que vê e ter coragem de falar, mesmo quando os adultos não acreditam. A simplicidade e profundidade das palavras de Raquel causaram um impacto visível nos convidados. Autoridades presentes, médicos, advogados, até mesmo um representante do Ministério da Saúde que acompanhava o caso, trocaram olhares significativos, como se recebessem uma lição importante de uma improvável professora. Quero agradecer ao meu irmão Tiago, prosseguiu Raquel, por ter me aceitado quando entrei escondida no quarto dele em vez de gritar ou me mandar embora. Quero agradecer ao meu pai Eduardo por ter me ouvido, mesmo quando parecia loucura o que eu estava dizendo, e por me dar uma família, coisa que eu achava que nunca mais teria. Sua voz falhou ligeiramente na última frase, e Tiago imediatamente segurou sua mão em apoio. E quero dizer para todas as crianças que ainda estão nas ruas como eu estava, concluiu ela com surpreendente força, que não desistam, que continuem acreditando que um dia alguém vai enxergar vocês de verdade, porque foi o que aconteceu comigo, e pode acontecer com qualquer um. Quando Raquel terminou, não houve apenas aplausos, mas uma verdadeira ovação. Pessoas se levantaram, alguns choravam abertamente, todos profundamente tocados pela autenticidade e esperança nas palavras da pequena oradora. Eduardo subiu novamente ao palanque, abraçando os dois filhos com visível orgulho. Acho que não há mais nada a dizer depois disso, comentou sua voz embargada, exceto que a festa está oficialmente começada. Música, comida, diversão, celebremos a vida, a verdade e os novos começos. As horas seguintes foram de pura alegria. As crianças brincavam nos jardins, livres do medo e das limitações impostas por diagnósticos falsos. Os adultos conversavam, compartilhavam experiências, fortaleciam laços criados pela adversidade comum. Música animada preenchia o ar, misturando-se às risadas e conversas. Em um momento da tarde, Raquel encontrou-se sozinha por um instante, observando a festa de um canto mais tranquilo do jardim. Nina aproximou-se, segurando um copo de suco. No senso, o que está pensando? Perguntou a amiga, notando o olhar contemplativo de Raquel. Em como a vida pode mudar, respondeu ela honestamente.
Há 1 ano eu dormia embaixo de viadutos com fome. Agora tenho uma família, amigos, um futuro. Às vezes parece um sonho. Nina sorriu, compreendendo. Embora jamais tivesse experimentado a vida nas ruas, conhecia bem a sensação de transição entre mundos, do medo para a esperança, da doença para a saúde. Não é um sonho, assegurou ela. E você merece tudo isso e mais. Sem você, eu ainda estaria naquele hospital, tomando remédios que me faziam mal. As 2 meninas ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude das transformações que haviam vivido. Ao longe, viam Tiago conversando animadamente com Pedro Mendonça sobre seus planos para o futuro, ambos agora determinados a seguir carreiras na medicina. Sabe o que mais me deixa feliz? Perguntou Raquel finalmente. O quê? Ver o Tiago, assim forte e feliz fazendo planos. Quando o conheci, ele tinha desistido. Achava que não tinha futuro. Agora ele quer salvar o mundo, comentou ela com uma risada carinhosa. Como você salvou o dele? Observou Nina. Raquel balançou a cabeça. Não foi só eu. Foi ele também, com sua coragem. Foi o tio Eduardo, acreditando em nós. Foi a doutora Carolina, fazendo os exames certos. Foi todo mundo junto. A sabedoria daquela observação, a compreensão de que grandes mudanças raramente são obra de indivíduos isolados, mas de esforços coletivos nascidos de pequenas ações corajosas, demonstrava o quanto Raquel havia crescido não apenas fisicamente, mas em maturidade e perspectiva. Ao cair da tarde, quando o sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo, Eduardo reuniu novamente todos os convidados para um brinde final. A verdade, propôs ele, erguendo uma taça de suco, em consideração às crianças presentes. A cura, a justiça e a coragem de uma pequena menina que entrou por um portão entreaberto e mudou o destino de tantas vidas. A verdade, a cura, a justiça e a coragem, repetiram todos em uníssono, erguendo suas taças. Enquanto os convidados começavam a se despedir, prometendo manter contato e continuar unidos na luta por um sistema médico mais ético e transparente, Tiago, Raquel e Eduardo permaneceram no jardim, observando o céu que gradualmente se pintava com tons de laranja e rosa. Estão felizes? Perguntou Eduardo, um braço ao redor de cada filho. Muito, respondeu Tiago sem hesitação. Mais do que achei que seria possível, acrescentou Raquel, sua sinceridade comovente como sempre. Eduardo sorriu, sentindo uma gratidão profunda pelo caminho inesperado que a vida havia tomado. A dor de perder Clarice nunca desapareceria completamente, assim como o trauma do falso diagnóstico de Tiago sempre deixaria cicatrizes. As experiências de Raquel nas ruas também permaneceriam parte dela, moldando sua visão de mundo e sua extraordinária resiliência. Mas agora havia também alegria, propósito, esperança. Havia uma família reconstruída, expandida de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Havia uma missão compartilhada de transformar sofrimento em ação positiva através da fundação. E, talvez mais importante, havia a certeza de que mesmo nos momentos mais sombrios, a verdade eventualmente encontra seu caminho para a luz, às vezes pelas mãos pequenas, mas determinadas de uma criança corajosa o suficiente para questionar o que todos os outros aceitavam como fato. Vamos para dentro? Sugeriu Eduardo, quando as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Dona Zulmira guardou um bolo especial só para nós 3. Tiago e Raquel assentiram entusiasticamente, e os 3 caminharam juntos em direção à mansão que agora era verdadeiramente um lar. Não mais um espaço de silêncios dolorosos e ausências, mas de risos, descobertas e novos começos. Atrás deles, no céu de São Paulo, a primeira estrela da noite brilhava com intensidade particular, como se o universo também celebrasse, à sua maneira silenciosa e eterna, o triunfo da verdade, da coragem e do amor que haviam transformado para sempre as vidas daquela família improvável, mas perfeitamente completa.